Bom, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 2 agora. E olha que eu tentei avançar do 3, do versículo 3, mas não consegui. E olha que eu falei, Jesus, eu preciso avançar para adiantar. Cada quarta-feira alguém me diz, pastor, não vejo a hora do senhor chegar no 4. Pastor, não vejo a hora do senhor chegar no 5. Pastor, enquanto o senhor não chegar no 6, eu não descanso. A gente vai chegar em todos os capítulos, em todos os versículos. Mas é algo importante que o Senhor me deu e eu quero compartilhar com vocês aqui. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, todas as quartas-feiras, quarta da palavra. Hoje nós começamos o capítulo de número 2, ok? Bom, o versículo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1, o capítulo que fala sobre a salvação pela graça. É um capítulo bem interessante e eu não quero polemizar sobre essa discussão que existe hoje da tal hipergraça ou supergraça. Graça é graça. Se alguém está dimensionando para mais ou para menos, não muda o que de fato ela é. Então são apenas narrativas de discussão, mas vamos ler a Bíblia e deixar que a Bíblia fale com a gente. Bom, o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em delitos ou em ofensas e pecados. Vou conectar o com 2 nesse momento aqui. E que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, presta atenção nisso aqui, ó. Segundo o príncipe das potestades no ar e do espírito que agora na terra opera nos filhos da desobediência. Ok? Vamos começar por aqui. Versículo de número 1. Qual era a nossa condição? Aqui a pergunta é, qual era a condição dos gentios aqui? Qual era a condição daqueles que não eram contados? Porém, existe uma chave poderosa aqui para entendermos os nossos desequilíbrios de instintos que nos levam a pecar e causa esse remorso, porque o que deveria causar mesmo era um arrependimento. Porque isso é diferente na prática. O que muita gente tem na igreja é remorso. Está demorando chegar no arrependimento. E remorso e arrependimento, qual a diferença, pastor? O remorso dói, envergonha, mas sempre faz de novo. O arrependimento muda para sempre. Então o que tem é remorso. Poxa, já pensou? Remorso. Arrependimento não. Muda e faz de novo. Então, o versículo 1 diz: vos vivificou, estando nós mortos em delitos, em ofensas e em pecados. Quer dizer, mortos nas nossas transgressões. Então, qual era a condição, nossa condição dos gentios aqui? Mortos em nossas transgressões. Para amplificar isso aqui, a Bíblia é a melhor ferramenta. Então, por exemplo, do que o apóstolo fala aqui? O que ele está principiando aqui? Bom, você precisa ir comigo. E isso não é nenhum segredo, porque se você tiver uma boa Bíblia de referência, você vai ver que do ladinho dela está escrito assim, ó, Colossenses 2:13. Então não é nada mágico, é só um pouco de capricho. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Comece a olhar para Cristo. Comece a ter em mente o sacrifício, o corpo que você pertence, a graça e o favor imerecido de Deus liberado sobre nós.
Se você quer ampliar um pouquinho mais esse entendimento da condição de mortos em transgressão, mais um capricho. Se você tem uma boa Bíblia de referência, do ladinho dela, do versículo 13, está escrito assim, ó, Efésios 2 e 5. Então você volta lá, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, e no versículo 5 você lê: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Diga graças a Deus. A graça de Deus em Cristo por nós nos trouxe de volta à vida, porque nós estávamos transgredindo, éramos transgressores e estávamos mortos por causa dessa transgressão. Então, qual era a nossa condição de fato? Primeiro, estávamos mortos por causa das nossas transgressões. Segundo, a Bíblia diz, andávamos segundo, versículo 2, o curso deste mundo. Terceiro, o homem em pecado, ele trabalha em parceria, ele é sócio de Satanás no espírito da deslealdade. Então no versículo 2 diz que enquanto o diabo, príncipe das potestades do ar, opera em cima o homem pelo pecado, na mesma atitude desleal para com Deus, opera na terra. É uma unidade, é uma sociedade. E neles opera o poder do Espírito, que a Bíblia chama dos filhos da desobediência. Diga comigo, filhos da desobediência. Então vamos amplificando um pouquinho mais isso aqui, até construir a ideia aonde o meu coração ficou preso essa tarde. Manhã e tarde. Capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. E no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não vou amplificar agora esse verso 12, porque aqui eu deveria classificar e estabelecer a hierarquia da ação das potestades, dos principados e dos dominadores. Mas apenas para fortalecer a ideia de que todo indivíduo que anda na prática frequente do pecado, por remorso sem arrependimento, ele é sócio de Satanás, no espírito desleal que afronta a Deus, afronta a sua palavra, afronta seu propósito. Então, esse espírito de afronta e esses filhos da desobediência, eles se manifestam primeiro por palavras. Isso aqui é importante, palavras. E há uma expressão que se chama palavras vãs. Então, antes da prática propriamente dito, do engano, do erro, do pecado, daquilo que se torna visível, primeiro vem a prática das palavras. Então, as palavras vãs que nos prenderam e nos prendiam em delitos e pecados, nos tornando filhos da desobediência, são palavras carregadas de impureza, palavras carregadas de avareza e palavras carregadas de fornicação. Então estas são as características dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, eles são carregados de impureza, eles são carregados de avareza e eles são carregados de fornicação. E a ação da fornicação aqui é tão séria, porque a fornicação fala de imoralidade sexual, a fornicação fala de prostituição, mas a fornicação fala de toda a ação cometida fora do ambiente natural. Ou seja, tudo aquilo que está fora, por exemplo, do compromisso matrimonial, tem um espírito da fornicação, e está claro que os filhos da desobediência caminham assim. Por isso o desespero, por isso essa coisa de que
tudo aquilo que aconteceu em um ambiente indevido, ou a pessoa faz de tudo para continuar junto, ou se separa, entra em desespero e entra em depressão espiritual. Por quê? Porque toda a junção de um ambiente matrimonial que não existe em testemunho diante dos homens, ele já aconteceu no mundo espiritual. Por que que muita gente tem a sua alma perturbada, agitada, entristecida, ferida, depressiva? Gente, a pessoa passa no mundo, se relaciona com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 10, e de repente encontra um para viver para sempre. Ela deixou um rastro de aliança no mundo espiritual, de conexão com vários indivíduos. Então não é uma coisa simples. Veja, são filhos da desobediência, por isso a desordem, e por isso os delitos, e por isso as ofensas, e por isso o pecado. Por que que quando tem, por exemplo, namorados e noivos que se precipitam nessa conexão de ambiente matrimonial, sem de fato o ser, entra em pânico, querem casar a qualquer custo e não sabem se amam, se gostam de verdade. Ou se então há um rompimento, começa um ambiente de hostilidade, violência no relacionamento e até problemas de família, ou de igreja, ou de sociedade, etc, etc, etc. Porque isso é espiritual, não é simplesmente ser moderno. Se conectou, teve conjunção, dormiu com alguém, estabeleceu-se no céu um mundo espiritual. Estabeleceu-se no céu um casamento espiritual. Agora, quando uma nova vida em Cristo, esse velho homem, essa atitude feita em ambiente de ignorância pela natureza do filho, pela natureza dos filhos da desobediência, quando então a conversão acontece, o arrependimento vem, uma nova vida se inicia. Por isso que a sugestão de uma nova vida é: nasça de novo. Você tem que nascer de novo. Então, olha, isso é doutrinamento bíblico, não é esquisitice da gente, não é invenção denominacional. No mundo espiritual, houve uma conexão, ele está identificado lá. Então, isso é muito sério, gente. Como que se define os filhos da desobediência? Então, os filhos da desobediência são todos aqueles que procuram sempre uma unidade em um ambiente ilegal. Uma unidade, uma conexão, um ambiente de relacionamento em caráter ilegal. Exemplo: Caim, Esaú, Rubem, Abirão, Coré, Dotã, Saul, Judas. E sobre todos esses veio a ira de Deus. Bom, ele está construindo isso dizendo: olha da onde vós viemos. Olha de onde nós fomos tirados, de que ambiente? Do ambiente de ofensa, do ambiente de transgressão, do ambiente de pecado, do ambiente de parceria com o diabo, desleal no ar, enquanto éramos no espírito da desobediência, desleais na terra. Vai abrindo a nossa mente, vamos avançar um pouquinho, e aí você vai precisar entender essa chave agora. Entre os quais, de todos nós também, antes, grave isso, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Diga comigo, carne, pensamentos. Diga outra vez, carne, pensamentos. Olha lá, fazendo a vontade da carne, filhos da desobediência, escravos de ofensas, escravos de pecados, segundo o curso do mundo, em prática da vontade dos desejos da carne e dos pensamentos. Por isso, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Então, essa era a condição dos gentios. Que condição é essa? E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção, e em nome de Jesus, não durma, se mantenha firme, porque eu preciso desse ambiente de estudo para que você guarde isso. Essa era a condição, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que condição é essa aqui? Escravos dos instintos.
Preste atenção para entender o que acontece comigo, o que acontece com você, o que acontece com a gente. Escravos dos instintos, diga instintos. Porque eram chamados de filhos da ira. Olha que coisa interessante. A epístola de Tito, se você puder encontrar, senão eu encontro e mostro para você. A epístola de Tito está antes dos Hebreus, uma cartinha pequena, epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, e no versículo 3 diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, noutro tempo, desobedientes, noutro tempo, desviados, noutro tempo, extraviados, noutro tempo, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, cheio de ódio, e odiavam-nos uns aos outros. Pastor, isso está acontecendo comigo. Até agora o irmão vive de remorso, não arrependimento. Tem um nome mais bonito: filho da ira. Religiosidade é uma desgraça. Ela enfeita por fora. É isso que a religiosidade faz. Coloca um cara de terno odiando as pessoas. Coloca um cara de terno, uma santarrice aparente, odiando as pessoas. Chama filhos da ira. Mas deixa eu te explicar. Vamos lá. Tito 3:3. Condição. Extraviados, perdidos, servindo a várias concupiscências, insensatos, desobedientes, concupiscências e deleites, cheio de malícia, cheio de inveja, cheio de ódio e odiando as pessoas. É estúpido quando qualquer um tenta falar da fraqueza do outro. É de uma insanidade e de uma ignorância e de uma estupidez sem medida. É como alguém que já foi escravo tentando ser juiz de escravos. Quando nós ousamos falar da fraqueza de alguém, sem nos dar conta de que somos tão fracos quanto, só Deus sabe. Só Deus sabe. Essa semana, acho que ontem à noite, antes de ontem, fiz um post, compartilhei com a igreja. Aí na lista geral eu até cancelei, porque virou uma confusão, foi com raiva. Todo mundo pensou que era pessoal. O pessoal, sabe que o pessoal tem preguiça de ler, né? Não presta atenção na leitura. Aí começou um monte de mensaginha para mim. Fui eu, pastor. É comigo, pastor. E é uma lista de transmissão que eu mando para 600 pessoas. Eu falei, que desgraça que eu fiz. Fui lá e deletei todo mundo. Aí começou as piadinhas. O mestre viu que você apagou. Aí virou um inferno. Aquela carinha aquelas perturbações. O mestre viu que você... Aí deixei só na minha rede social mesmo. Porque todas as vezes que você aponta o defeito de alguém, tudo que você viu foi o lado fraco dele. Só Deus o conhece por inteiro. Foi um momento da vida dele. E por mais que ainda pareça injusto, Deus é um Deus incrível. E Ele conhece os seus filhos. Então, qual é o tratamento para esse indivíduo insensato, desobediente, desviado, que serve a várias concupiscências e deleites, que vive em malícia, que vive em inveja, cheio de ódio, odiando uns aos outros? Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, que vai ser a próxima carta que a gente vai estudar, no capítulo de número 5, no versículos 16 e 17, ele diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, ele diz assim, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito o tempo todo, e o espírito contra a carne o tempo todo. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Existe um incômodo, percebe? Quando eu cheguei aqui, porque eu vou fazendo as conexões, então eu pego os textos.
Não é uma coisa, eu não estou inventando. Conecto os textos, quais são as sugestões que a Bíblia tem, que o próprio autor e comentário da Bíblia tem. Eu conecto as coisas, pego os dicionários, checo aqui, checo ali, de repente a minha mente dá um boom. Eu disse, meu Deus, eu preciso ajudar os meus filhos com isso. Então preste atenção. Versículo 3 de Efésios, no capítulo 2, diz, vou falar de novo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Diga comigo, instintos. Diga, desequilíbrio dos instintos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí foi aonde deu o clique. Carta de Paulo aos Romanos. Abre lá, por favor. Foi aonde o clique veio. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Versículos 14, 15, 16. Abre comigo lá, por favor. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a natureza dos instintos, para que você se conheça de fato. Quando você se conhece, quando você sabe o inimigo, quando você identifica quem o inimigo é, as armas que ele usa, as estratégias que ele tem, fica muito mais fácil de você vencer batalhas. O versículo 14 diz, porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Agora entenda o 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Irmãos, independente de você ter acesso, vamos supor, à lei de Moisés e a lei do ambiente da força da expressão da graça, Deus não fica sem testemunha. Então, dentro de cada um de nós, dentro de cada homem e mulher, existe um depósito de uma lei moral que Deus colocou em nós. E ainda que você não conheça nada de lei do Antigo Testamento, ainda que você não saiba nada sobre a graça, ainda que você não saiba nada sobre relacionamento com Deus pela base de princípios, propósitos, doutrinas, existe em nós uma lei moral que Deus depositou nos nossos corações. E olha que o texto diz, é interessante, olha só, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a consciência e os seus pensamentos. Lembra que a transgressão é cometida por desejo, prática carnal e pensamentos? Então escute isso. Quero falar sobre o desequilíbrio dos instintos. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Só que, quer para acusar, quer para defender, quer para abençoar, quer para amaldiçoar. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus, segundo o Evangelho. Isso é espetacular, isso é sensacional. Existe algo aqui chamado de a natureza dos instintos. E a natureza dos instintos é uma reação, tipo um reflexo de fazer aquilo. Você já viu, falou assim, faz o que dá na sua cabeça. Faz o que está na mente. Faz o que dá na telha. Você é livre, faz o que você está querendo, faz o que você pensa. Cara, isso é um engano sem precedente. Natureza dos instintos, fazer aquilo que está na mente, aquilo que dá na cabeça. Mesmo que você não conheça a lei, olha só, mesmo que ainda os gentios não tivessem acesso e nem soubessem a respeito da lei de Moisés, não tem problema, tem uma lei dentro deles que Deus colocou.
E essa lei, que é aqui o segredo, o controle, o equilíbrio dos instintos, é que te leva para bênção ou maldição. É que te leva para acusação ou defesa. Então aqui está o segredo. Essa lei interior que Deus colocou dentro de cada um de nós, ela opera tanto para a santidade, como ela opera para a transgressão interior de cada pessoa. Vamos construir isso aqui juntos. Os instintos do ser humano. Quais são os instintos do ser humano? Nós temos instintos. Estão inerentes em nós. Quais são os nossos instintos? O que é que ativa em nós? O que é provocado em nós? Primeiro, instinto de aquisição. Adquirir, possuir, ter. Segundo, o instinto, porque foi depositado em nós, que depois que você adquiriu, dominar, exercer controle. Terceiro instinto, é algo rápido. Você está num ambiente, eu quero isso. Você está num determinado ambiente, eu vou controlar isso. Instintos. Você está num determinado ambiente. Terceiro, eu preciso me autoproteger. Instinto de autoproteção. Quarto, instinto de reprodução, ou de deixar legado, ou de deixar memória. Quinto, instinto de comunhão, a necessidade de afirmação, de suprir, ou de tornar a sua mesa acessível aos demais, ou a necessidade de estar conectado a algum ambiente de mesa. Instinto de comunhão e instinto de alimentação, sobrevivência. Esses são os 6 instintos do ser humano: adquirir, dominar, autoproteger, reproduzir, comunhão e alimentação. Esses instintos, eles são operados e ativados pelo sentimento. Então tem hora que você reage para adquirir, para dominar, para autoproteger, para reproduzir, para comunhão, para alimentação. O sentimento opera, ou o intelecto opera, ou a vontade da alma opera, ou única e exclusivamente a sua mente sozinha opera. Sozinha opera. O homem, ele é um ser completo. Eu já falei sobre isso. Nós somos uma alma vivente que tem um espírito de vida e habita num corpo. Preste atenção. Vou construindo isso com você. O corpo, ele tem 5 sentidos. E é dessa forma que ele interage e reage, age com o mundo exterior. Então eu tenho a visão, nós temos a audição, nós temos o tato, nós temos o olfato, nós temos o paladar. Então o corpo tem sentidos, digo, o corpo tem sentidos. Ok? Nós somos espírito, alma e corpo. Eu vou fazer a ordem de corpo, alma e espírito. O corpo tem sentidos. A alma tem atributos. Quais são os atributos da alma? Sentimento, intelecto e vontade. Preste atenção. Agora temos o espírito humano. O espírito humano também tem atributos. Quais são os atributos do espírito humano? Primeiro, consciência, que é a sensibilidade do agora. Te conecta com esse momento agora. É a sensibilidade do agora. Segundo atributo do espírito, subconsciência. A subconsciência é onde está o seu depósito de memórias. Todos os seus hábitos, todas as suas crenças, características, autoimagem, controle das funções autônomas do corpo. É o seu depósito particular de informação. Quais são os atributos do espírito humano? Fé. Quais são os atributos do espírito humano? Esperança. Quais são os atributos do espírito humano? Amor. Percebe? Somos espírito, alma e corpo. Entre a alma, o espírito e o corpo, a Bíblia diz que existem divisões. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Divisões entre o espírito, entre a alma e entre o corpo. A divisão entre o corpo e a alma
A divisão entre o corpo e a alma é a mente. A palavra penetra as divisões. A divisão entre o corpo e a alma é a mente. E a divisão entre a alma e o espírito é o coração. A palavra de Deus penetra. A palavra de Deus precisa entrar na mente e no coração. Nós temos divisões. Nestas divisões acontece a operação de Deus. Dependendo da forma com que nós escolhemos viver, seja pela mente, ou seja pelo coração, aquilo que for o centro da gente, vai ser a fonte das nossas decisões. Se o nosso centro é mente, não, pastor, é que eu sou muito razão, ok? Então aprenda a conviver com as reações que o seu corpo e a sua alma irão ter a expressão quando só a sua mente pensa. Pastor, eu sou só muito coração. Então entenda que a sua alma e o seu espírito terão uma expressão diferente se você for só coração. Por isso que Deus é um Deus de equilíbrio. Tem alguém aí? Então fica fácil, porque funciona assim. Todas as vezes que nós nos movemos sem a direção de Deus, é porque somente respondeu. Porque sempre que nós nos movemos debaixo da total sujeição e submissão a Deus, é porque o nosso coração se aliou ao nosso espírito e Deus nos deu o melhor caminho. E isso vai ganhando uma proporção interessante. É por isso que existe uma batalha constante entre a carne e o espírito. Porque o Senhor quer nos dar a direção de propósito. Agora a pergunta que a gente faz é: aonde os instintos entram aqui? Então eu precisei construir uma situação para te ajudar a entender o propósito disso. Então pense comigo assim. Instintos, diga comigo, instintos. Ok? Temos instintos, somos espírito, alma e corpo. Existem divisões entre espírito, alma e corpo. Então se nós estamos tendo como centro de decisões a nossa mente, a gente vai ter um tipo de reação. Se é o nosso coração somados ao espírito, é um outro tipo de reação. E aí nós temos os instintos que estão operando por trás para adquirir, para dominar, para autoproteger, para comunhão e se autoafirmar. Os instintos estão aflorados. Então, na prática, funciona assim. Imagine que os olhos viram um objeto. Os teus olhos veem um objeto. Porque a sua mente está procurando isso há dias. Um objeto, uma coisa, qualquer coisa. A sua mente procura isso há dias. E os seus olhos veem. A mente tem vontade de comprar. Mas em algum momento a razão diz assim: você não tem condições de comprar. Você não tem condições de comprar. Um outro instinto reage numa questão de sobrevivência. O intelecto, que é mais racional, ele começa a te dar razões e deixar claro porque definitivamente você não pode comprar. Porque você está sendo ativado nos seus instintos. Mas de repente o seu sentimento de possuir e autoafirmar se entristece por causa do ego e da vaidade que você tem. Então você vai ficando envergonhado, porque você vai ter dificuldade de se afirmar nos seus relacionamentos, porque você já deixou claro em algum momento para os seus amigos e parentes e inimigos e a desgraça de que você tem muito poder aquisitivo. Então você sempre ostenta a condição de ter alguma coisa. Aí você diz: não, eu não posso ficar tão envergonhado assim. Mas aí a vontade vaidosa se sente mal e se intromete e começa a azucrinar na sua cabeça. Vai, não importa se é possível pagar isso ou não. O importante é que você tenha. Tira isso aí e aproveita. Comprou, já bate um selfie e põe no Instagram.
Coisa de brasileiro, morar em barraco com o iPhone 13 na mão. Você sabe que tem gente que sai do Brasil, mas o Brasil nunca sai dele, né? É igual sair de Sodoma, e Sodoma nunca sai dele. E por último, a alma desordenada é quem decide, e a compra é feita, sem checar o coração e o espírito. Então o que a gente tem aqui? Um desequilíbrio. Temos um desequilíbrio. Porque em nenhum momento o coração e o espírito foram checados para o bom senso. Foram checados. E lá no fundo, bem no fundinho da nossa alma, tem um registrozinho sutil. E todo mundo sabe que é a lei moral de Deus interior dentro da gente, que dizia bem lá no fundinho, através da voz do coração: você vai se dar mal. Isso não vai acabar bem. Mas como ele sussurrou porque ele não tinha voz, você precisava ostentar pela aparência, comprando o que não precisava, adquirindo o que não tinha necessidade, fazendo uma dívida que não pode pagar, porque você precisava dizer para as pessoas que você está bem. É um instinto desequilibrado, desordenado, que vai gerando uma transgressão. E aqui nós temos um pecado, porque todas as vezes que um dos instintos está desequilibrado e fere os outros, você pecou. Eu pequei, nós pecamos. E olha que eu só dei exemplo de um instinto. E quando é que o pecado aconteceu? Quando é que o desequilíbrio do instinto aconteceu? Agora você tem pessoas zangadas com você, porque foram enganadas, por ter comprado e prometido algo que você não pode pagar e não pode cumprir. Consequentemente, o instinto da comunhão está a bancarrotas, porque agora você não pode encontrar essa pessoa, cumprimentar essa pessoa, saudar essa pessoa, dizer alguma coisa boa, e imediatamente as ofensas começam. Tudo desequilibrado. Porque foi uma necessidade de ostentação por instintos, sem revisão do coração e do espírito humano. Cortou-se as relações com as pessoas, há um desequilíbrio, isso vai desandando. Consequentemente, o espírito ou instinto de domínio, ele surge porque ele está ferido. Então daqui a pouco, uma das partes vai querer fazer justiça com a própria mão. Tem gente até orando para Deus matar o outro. Porque se sente tão ofendido que Deus é comigo e vai pesar a mão, já está fazendo feitiçaria. Porque está totalmente desequilibrado. Não era para ter feito, não era para ter comprado, não era para ter negociado, não era para ter entrado, não era para ter ido. Foi, comprou, negociou, não pagou, não foi fiel, não foi organizado, ficou irado, quebrou a comunhão, espírito de domínio, defesa, autoproteção. Você vai ver o que eu faço com você. E vem tudo para a igreja. Que desgraça. Que desgraça. Não tem segunda voz, né? O coração e o espírito operam num ambiente de tristeza. Entra por uma porta, sai pela outra. Hipocrisia religiosa. Porque a religião faz isso. Ele tem que pedir perdão para mim. Ela tem que pedir perdão para mim. Resultado final. Memórias e lembranças terríveis. Vai embora de cidade, vai embora de país, vai embora de igreja. Não tem coragem de permanecer no lugar. Ora para nunca mais nem passar na rua. Para não encontrar as pessoas. E tudo crente. E Paulo está escrevendo a uma igreja que está em Éfeso. Tudo crente. Não quero nem voltar naquele lugar. Todo desequilíbrio de instintos
é pecado. Porque quando você fere os outros, pecou. Não pode olhar, não pode cumprimentar, não pode sentar à mesa, não pode se alegrar, tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, a qualquer custo, desenfreado. Pecado. O homem desequilibrado sempre nos seus instintos estará praticando pecado. Porque o equilíbrio dos instintos nos leva à santidade ao Senhor. Aí você diz assim, pastor, mas é impossível. Para o homem é. Para Deus não. Para Deus não. É por isso que Ele nos deu sua palavra. É por isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo. É por isso que Ele nos deu a oportunidade de arrependimento. Olha o que a Bíblia diz. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa mente desequilibrada, fazendo a vontade da nossa carne desequilibrada, dos nossos pensamentos desequilibrados. Por isso éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, em ofensas, nos deu uma segunda chance. Nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso que pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, e é por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque Deus não quer ninguém se gloriando, achando que é melhor que os outros. Não vem de obras para que ninguém se vanglorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, então ande nelas. Ande nelas. É isto que nós somos. Novas criaturas em Cristo Jesus. E este é um mundo de aflição. Não prego isto como perfeição, mas eu preciso alertar a você e a mim de que não somos mais os mesmos como antes, que andávamos como outrora, segundo os caminhos e os desejos e os desígnios desse mundo. Não somos mais essa gente. E não é porque merecíamos, ou porque éramos os melhores, ou muito mais em condições, mas porque pela graça. Então quando a gente vê um irmão mais fraco, mais ferido, mais exposto, mais instável, mais inconstante, alguém tem que estar mais curado, pelo amor de Deus, e dizer assim: tudo bem, irmão,
Tá bom. Deus sabe. Amém. Vamos voltar para a mesa e vamos comer. Vamos voltar para a mesa e vamos conversar. Jesus está à mesa. E não desequilibrar os nossos instintos numa necessidade de autoafirmação, autoproteção imediata a qualquer custo. Gente, todo mundo está tentando ficar de pé de alguma forma. Todo mundo está tendo uma luta particular, pessoal, privada. E talvez ele vai ter a ciência de que a dele é maior do que a sua, maior do que a minha. Todo mundo está tendo algum tipo de luta. Seja com filhos, seja no casamento, seja numa finança, seja nesse bendito documento que é uma batalha para você ficar em paz aqui. Todo mundo tem uma luta, gente. Mas graças a Deus que nos vivificou em Cristo Jesus e nos deu sua graça. Não vamos voltar ao que éramos antes. Não vamos transgredir. Se o diabo quer continuar desleal nos ares, seremos leais na terra, leais ao Senhor, leais à sua palavra, leais ao seu Espírito, leais aos nossos relacionamentos, leais. Ainda, oh meu Deus. Fique de pé comigo por alguns instantes, gente. Quem disse que seria fácil, pelo amor de Deus? Isso aqui não é Senado Federal, isso aqui não é Câmara dos Deputados, isso aqui não é ambiente de hipocrisia, isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja, e quando você vai para a igreja, você tem que saber que você vai ter que suportar certas coisas. Gente muito diferente de nós, gente muito diferente de você, com lutas maiores, com mais tempo de estrada, mas com pouco entendimento. É bucha, é ofensa, meu Deus, como pode, meu Deus? Isso é igreja, é lugar de gente imperfeita. Você sabe por que é difícil? É porque você é perfeito demais. Não adianta ficar aqui. Igreja é lugar de gente imperfeita, lutando todo dia. Gente perfeita não aguenta a igreja. É perfeito demais, é santo demais, é justo demais, é certo demais. Não é, todos nós dependemos da graça de Deus. Todo dia, Senhor, me ajuda. Não me deixa cair, não me deixa pecar, não me deixa ofender, não me deixa guardar raiz de amargura. Senhor, torna-me igual ao Senhor. Senhor, torna-me igual a Ti. Ah, meu Deus, e domingo o Senhor falou conosco. Mata esse dia, porque Deus renova coisas toda manhã. Não é fácil viver aqui, gente. Fecha os teus olhos um instante. Ore ao Senhor por alguns minutos. Diga: Senhor, me torne igual a Ti. O Espírito e a carne lutam todo dia. O Espírito e a carne lutam o tempo todo. O Espírito e a carne o tempo todo. A carne quer nos desequilibrar em instintos, fazer com que fechamos os ouvidos para a vontade e propósito de Deus. Gente, pelo amor de Deus, alguma coisa está acontecendo essa noite. Muito forte aqui. Há um nível de maturidade que Deus está te trazendo. Aleluia. Pastor, eu não tive forças para responder. Graças a Deus que o teu instinto de autoproteção e domínio não lhe deu a insanidade ou insano direito de fazer justiça com as próprias mãos. Pastor, eu me calei, quase infartei, fiquei mudo, mas não disse nada. Deus vai te honrar. Jesus foi para a cruz mudo, e está sentado à direita de Deus. Aleluia. E aquele que vencer, dali ei que se assente comigo no trono. Oh meu Deus. Você não perde. Você não
perde por não deixar que os seus instintos se desequilibrem, por mais que doa. Jesus é a tua vitória, Jesus é a tua justiça, Jesus é a tua resposta, Jesus é a tua garantia de vitória. Deus vai honrar a sua paciência. Levante as duas mãos lá em cima. Diga: querido Jesus, diga: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu perdi o equilíbrio e algum dos meus instintos, de forma desequilibrada, falou mais alto. Eu feri os outros instintos e eu me envolvi em problemas. Eu só tenho memórias, e essas memórias me são constrangedoras. Eu me arrependo e peço que a tua graça me refaça agora. Que o teu sangue, Jesus, esteja sobre mim esta noite. Eu creio no poder do teu sangue. Em nome de Jesus, recebe de Deus o que do céu está descendo sobre nós esta noite. O Senhor te ajuda, o Senhor nos ajuda.